Eu acompanhei hoje pela manhã, senhora presidente, uma manifestação na frente da reitoria da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, construída nos anos 70, importante polo, não é, petroquímico, a região de Campinas, e importante polo tecnológico, que é a nossa Unicamp, uma das principais universidades do mundo e uma das principais universidades do Brasil. Milhares de estudantes fizeram um ato, e também pessoas da sociedade que não são da comunidade acadêmica da Unicamp, fizeram uma manifestação em frente ao prédio da reitoria, da qual esse deputado pôde participar pela manhã. Por que aconteceu essa manifestação? Porque no prédio da reitoria da Unicamp, hoje pela manhã, aconteceu uma importantíssima reunião, uma reunião do Conselho Universitário, que vota e aprova o orçamento da universidade, mais de 2 bilhões de reais, sem contar o orçamento da FACAMP, que também é quase 2 bilhões de reais, aprova o orçamento e discute também as políticas e a estratégia de pesquisa da Universidade de Campinas, que é uma universidade do Estado, financiada pelos mais pobres, porque no Brasil, quanto mais pobre é o cidadão, mais ele paga proporcionalmente o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, do qual 9,57% vai para o caixa da Unicamp, da Unesp, da USP e também do Centro Paula Souza, ou seja, os mais pobres é que financiam o ensino, a pesquisa e a extensão aqui no nosso Estado. Qual era o debate fundamental que estava colocado ali hoje, que ainda está ocorrendo, entrou tarde adentro, é a política de cotas dentro da Unicamp. A Unesp já adotou a política de cotas para os afrodescendentes, os negros e negras do nosso Estado e do Brasil, e também para os indígenas. A USP ainda não abriu esse debate, e a Unicamp iniciou essa discussão na manhã de hoje. Eu mandei uma carta ao reitor da Unicamp, e quero dizer aqui que fui hoje a essa reunião, lá me manifestei, e quero deixar registrado aqui que é muito importante que a universidade pública, a Unicamp, adote a política de cotas, para que nós possamos dar abertura para os afrodescendentes e, sobretudo, também a comunidade indígena, que foram os primeiros brasileiros que construíram toda a infraestrutura do Brasil ao longo de 350 anos, fizeram as primeiras estradas, as primeiras fábricas, todo o período do Brasil colonial. Quando veio a industrialização, infelizmente, o Estado brasileiro não criou políticas para poder estabelecer a igualdade, e hoje todos os índices que se olham, no emprego, a mulher negra ganha menos que a mulher branca fazendo a mesma função, o homem negro ganha menos que o homem branco fazendo a mesma função, os índices de desigualdade são maiores da população negra, os índices de violência são maiores entre a população negra. Todos os índices que se olham no Brasil, nós vamos perceber que a desigualdade tem cor no nosso país, infelizmente, e o Estado brasileiro nunca enfrentou de peito aberto essa questão, e é muito importante que a gente quebre esse privilégio de nascimento, porque ninguém escolhe onde vai nascer no nosso país. Você pode nascer numa família riquíssima, como pode nascer também num bairro periférico, sem saneamento básico, com escola pública depauperada, sem infraestrutura nenhuma. Portanto, é de fundamental importância que a Unicamp, que é uma das principais universidades do Brasil e do mundo, siga a trajetória da Unesp e adote a política de cota. É claro, o estudante me abordou lá e disse: deputado, mas não era bom ter universidade para todos uma vez? É claro, o ideal seria que nós colocássemos os 500 bilhões que vai para a mão da família do Roberto Marinho, de 25 mil famílias no Brasil, que ficam vivendo da dívida pública, não produzem um sapato, uma cadeira, nada, só vivem pendurados no Estado brasileiro, nós colocássemos para fazer a universidade. O orçamento da Unicamp é 2 bi, com 20 bilhões da dívida pública, nós fazíamos 10 Unicamps, dava para resolver o problema da tecnologia, que é o grande atraso do Brasil. O Brasil fez a primeira revolução industrial com a indústria têxtil, demorou 100 anos, fez a segunda revolução industrial com a metalurgia no segundo PND, no governo Geisel, e depois de 84 para cá, nós não fizemos a terceira revolução industrial, que é a microeletrônica e a tecnologia de ponta, o estado da arte da tecnologia. O Brasil não conseguiu fazer, e para fazer isso só tem um caminho. Eu estou acompanhando o debate, senhor presidente, para concluir, o debate da reforma trabalhista. O próprio FMI já disse que não vamos ter ganho nenhum de produtividade com a reforma trabalhista, zero.
crescimento econômico zero, inclusive emprego, porque o que gera emprego é demanda, e o Brasil está sem demanda, porque ninguém está comprando nada, porque nós estamos com 14 milhões de desempregados, e se for analisar o desemprego aberto, é mais de 25 milhões de pessoas, de cidadãos nossos compatriotas, que estão vendendo picolé na esquina para sobreviver. Então o problema é de demanda, mas para o Brasil poder se posicionar no mundo, nós precisamos ter também ganhos de produtividade, tecnologia e inovação, e só faz isso com universidade, com tecnologia, com investimento público, e é uma tristeza para nós. Eu respondi isso para esse estudante, eu disse, o ideal seria que nós tivéssemos nesse exato momento um governo de fato no Brasil preocupado com o futuro, inaugurando novos campos e universidades pelo Brasil afora, e não entregando o nosso orçamento para meia dúzia de famílias. Mas enquanto isso não vem, meu amigo, disse ao estudante, nós devemos lutar para que as atuais universidades não tenham suas vagas destinadas para aqueles filhos do privilégio, que a gente possa ter indígenas estudando nas universidades, e sobretudo a população afrodescendente, que construiu tudo que tem no Brasil, e que infelizmente não pode participar e compartilhar da riqueza, e sobretudo da ciência e da tecnologia, porque os índices da Unicamp são vergonhosos, o número de estudantes negros é mínimo. Então, quero desejar aqui boa sorte, um bom entendimento para os membros do Conselho. Esse discurso vai constar no Diário Oficial, para que a gente possa ter uma importante decisão sendo tomada pela Unicamp também, na linha do que já vem fazendo a Unesp, e vamos começar agora uma luta, para que a Universidade de São Paulo, a USP, que é a principal do país, também adote essa política importante. Enquanto não vem um governo que democratize de fato o ensino superior no Brasil, a gente vai fazendo uma democratização das vagas já existentes, que infelizmente estão aí reduzidas para menos 10% dos nossos jovens. Muito obrigado, senhora presidente.